E daqui a pouco, o que é a síndrome de burnout? Um distúrbio cada vez mais frequente nos ambientes de trabalho e que tem trazido prejuízos para pessoas e empresas. É depois dos comerciais. Até... O nome não é nada comum, síndrome de burnout. Acredite, é cada vez mais comum a presença de pacientes com relatos de sintomas dessa síndrome nos consultórios médicos e psicológicos. Sobre a síndrome de burnout e o que ela pode trazer de prejuízo às pessoas quando não diagnosticada nem tratada, eu falo agora com a musicoterapeuta e neuropedagoga Marlúcia Alexandre. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, Vanessa? Fala pra gente, Marlúcia, o que é essa síndrome, a síndrome de burnout? Burnout quer dizer quando algo está esgotado, né, uma exaustão de energia, né, a palavra. Algo que deixa de funcionar por exaustão de energia, né, a palavra quer dizer. A síndrome é quando há uma exaustão emocional e física da pessoa diante da pressão do trabalho. Uhum. E ela foi descoberta em 74, Isso. Né? Mas parece que vem crescendo a cada ano. E quando ela foi descoberta ou, né, conceituada, eles achavam que apenas médicos, enfermeiros, bombeiros, policiais tinham essa síndrome. Mas hoje já se vê que pessoas que trabalham em telemarketing, né, em propagandas, em qualquer empresa que cause essa pressão, esse estresse no trabalho, pode causar a síndrome de burnout. E que são os sintomas dessa síndrome? O que a pessoa deve observar, assim, os sinais que ela deve observar para saber, né, se ela tem isso ou não? Porque ela não dá conta mais de lidar emocionalmente com as coisas, com o ambiente de trabalho, com os clientes ou com pacientes, né? A despersonalização é quando principalmente enfermeiros, né, que a gente vê muito isso, começam a tratar os pacientes com insensibilidade e cinismo também, né, com frieza. Então, às vezes, chega até a maltratar, né, pacientes ou clientes, né, se tornam intolerantes. E a redução da realização profissional. Ela se sente fracassada profissionalmente. Mas aí tem os sintomas psicossomáticos, né, emocionais e físicos. Né, emocionais, a pessoa fica irritada, com baixa autoestima, né, ela fica angustiada, então ela não consegue se relacionar bem com as pessoas, ela começa a se isolar, ela começa a faltar muito o serviço. Fica sem vontade de ir? Sem vontade de trabalhar. Né? Professores, né, ficam sem vontade mesmo de lidar com os alunos, de dar aula. Agora, fisicamente, ela pode sentir dores de cabeça, dores na coluna, dores musculares, gastrite, falta de sono, impotência. Então, tudo isso pode acarretar fisicamente. Pressão arterial alta. Tem uma causa, assim, o que pode desencadear esse tipo de síndrome, né, nos profissionais, assim, o que poderia, assim, e de repente se a pessoa pode evitar, assim, ela pode prevenir? Sim. A síndrome de burnout, ela é uma síndrome causada pelo trabalho, então ela é organizacional. Então ela não é uma doença que a gente pode ver como individual. Claro que o indivíduo, ele pode, sim, ele prevenir, né? Mas as empresas, elas precisam estar preocupadas com essa prevenção. Como? Dando autonomia para o profissional no trabalho, o máximo que ele puder, né? Poder de decisão. Então, não é somente cobrar e a pessoa não pode questionar nada, simplesmente fazer, né? Momentos de lazer, momentos de descanso, carga horária, né, equilibrada dentro do limite da pessoa. Então, tudo isso pode vir prevenir, né, e tratar a síndrome de burnout. Então, a empresa em si, ela deve estar mais preocupada.
Agora, sim, você que atua na área, né, ajudando as pessoas que desenvolvem essa síndrome, você percebe que de uns anos para cá tem aumentado o número de pessoas aí acometidas por ela? Tem aumentado, sim. O estresse, ele tem aumentado, né, em todos os lugares, né? E a síndrome de Marnal tem por causa da competitividade, né? A falta, às vezes, de qualificação. Os jovens, por exemplo, que entram no mercado de trabalho sem uma qualificação adequada. Então, é outra coisa que a empresa tem que investir na qualificação dos empregados. E qual que é a diferença dessa síndrome para o estresse? Como é que eu sei se eu não estou estressado ou se eu estou com a síndrome de burnout? O estresse, ele vai ser manifestado lá na sua casa, no seu lazer, onde você estiver, você vai estar se sentindo cansado, irritado, né? Mesmo sem condições assim de muito relacionamento. Já a síndrome de burnout, ela está relacionada ao trabalho. Então, é quando você chega no trabalho, é que você começa a sentir tudo isso. Às vezes, dá taquicardia, sudorese, frio na barriga, frio na barriga, tudo isso. E assim, de repente, a pessoa, na hora de ir embora, ela sente aquele alívio, nossa, melhor hora do dia, agora eu vou embora para casa. Dependendo do grau, quando ela sai do trabalho, ela vira outra se sente melhor. Pode virar outra pessoa, muitas vezes? Pode, sim. E quais os tratamentos para essa síndrome? Eu vejo que você é musicoterapeuta, né? Como musicoterapeuta, a gente, na empresa, poderia trabalhar com coro terapêutico, com dinâmicas de grupo, com relaxamento, né? Com rodas de karaokê, de música sertaneja, o que o grupo gostar. Toda empresa tem um que gosta de violão, que toca um pandeiro, né? Então, são formas de, por exemplo, a empresa doar um tempo, né? Tirar um tempo para os funcionários terem esse momento de relacionamento interpessoal e, ao mesmo tempo, lazer e estar descansando a mente, né? Tirando um pouco do foco do trabalho. Agora, as empresas têm feito isso ou não, pelo que você Algumas percebe? Sim. A gente já percebe algumas empresas que estão fazendo isso. Tem empresa que tem mesa de ping-pong, né? Tem empresa que cada semana ela leva um profissional diferente, né? Por exemplo, leva um fisioterapeuta para fazer exercícios laborais, outro dia ela leva um professor de educação física para poder estar fazendo algum exercício, né? Algum jogo. Então, e o ideal é que se faça isso durante o horário de expediente? Durante o horário, sim. E aí pode fazer uma rotatividade, por exemplo, de 15 minutos, 20 minutos, divide os funcionários em grupos e aí cada grupo vai num horário diferente, né, para não ficar tão dispendioso para a empresa. Além disso, dessas atividades aí promovidas pela própria empresa, o funcionário, ao perceber que está um pouco ali estressado, está cansado ali daquele trabalho, o que ele pode fazer? Que atividades que ele também pode fazer para tentar dar uma relaxada e evitar, né, que se chegue aí ao limite? Pois é, a terapia é muito importante, né, seja com a psicoterapia ou seja com a musicoterapia, yoga, exercícios físicos e sair para se divertir. Ele tem que ter um momento de lazer, né? A boa alimentação, o sono, procurar ter um bom sono, um bom descanso. Fazer coisas que gosta, né? Ali naquele intervalo, nas horas de folga, né? Isso. E no caso, essa síndrome atinge mais mulheres ou homens? Tem uma faixa etária em que é comum? Olha, entre mulheres e homens não tenho essa porcentagem, mas são mais os jovens, né? Porque eles estão em busca do crescimento profissional. A pessoa da meia-idade geralmente já está mais estabilizada, né? Os jovens, eles estão entrando no mercado de trabalho, então eles já entram com essa expectativa, né, do crescimento profissional. Então, às vezes, eles trabalham numa carga horária dobrada, né? Então, correndo atrás disso, eles deixam de ter esses momentos de lazer, momentos de descanso, para poder se dedicar ao trabalho, à vida profissional. Tem algum caso que te chamou mais atenção aí durante todo esse tempo que você trabalha com esse tipo de paciente? Eu conheci professora, né, que deixou, né, uma carreira de mais de 20 anos devido a estar com a síndrome de burnout. Né? Ela não conseguia mais lidar com os alunos,
com o ambiente da escola, que ficou demais para ela. E ela deixou a profissão por conta disso. Essa é a recomendação, muitas vezes, se aquilo ali está fazendo muito mal, está estressando demais, no caso o paciente, seria assim, a recomendação mesmo, deixar mudar de área? Às ou vezes não? sim, às vezes sim, cada caso é um caso, né? Às vezes é necessário trocar, às vezes até da área profissional, né? De área profissional. Mas dependendo do estado também que a pessoa estiver, ela vai precisar também de um tratamento psiquiátrico. Né? Vai ter que entrar aí com medicamentos para ela poder ser curada, né, da síndrome de burnout. Uhum. Acaba que assim, a gente pode confundir ela um pouco com estresse, com a depressão mesmo, né? Podemos sim. Sempre importante procurar um médico ou um terapeuta para fazer uma avaliação. Tá bom, então, Marlúcia Alexandre, musicoterapeuta e neuropedagoga, muito obrigada pela participação aqui hoje no Goiás em Foco. Obrigada a você, Vanessa. E ainda hoje,